Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Igreja, repita essa palavra comigo: não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Gente, aqui, o que estava acontecendo aqui? Isso. Deus estava prestes a destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, devido à iniquidade do povo. Você sabe que, ou talvez você não saiba, existe o pecado, que é o pecado inconsciente. E quando a pessoa peca, mas ela não sabia que era pecado, mas ela, sabendo, ela se arrepende e não peca mais. Ela pede perdão para Deus e não peca mais. E existe o pecado da iniquidade. O que é o pecado da iniquidade? É sabendo, pessoa sabendo que tal coisa é pecado, e ela não se preocupa, ela não teme a Deus, a palavra de Deus, e ela, mesmo sabendo que aquilo é pecado, ela comete o pecado, ela comete o ato que desagrada a Deus. Você sabe que o pecado da iniquidade, as consequências desse pecado é muito maior do que as consequências do pecado inconsciente. Amém, pessoal? Porque é como hoje, já falando sobre isso aqui no altar, na lei dos homens, uma pessoa que ela comete um crime, na lei dos homens, que ela comete um crime premeditado, e é comprovado pela lei que ela cometeu tal crime, foi premeditado, e essa pessoa é julgada e condenada, a pena dela é maior do que um crime que não foi premeditado. Amém, pessoal? Quem sabia disso, gente? Então, assim também é no mundo espiritual. É uma coisa é eu pecar contra Deus, fazer algo sabendo, não sabendo que tal coisa é pecado, e acabar caindo, escorregando, falhando. Mas eu descobrindo que aquilo é pecado, eu me arrependo, eu peço perdão para Deus e nunca mais cometo aquele tipo de pecado. Amém, pessoal? Outra coisa é eu saber que tal atitude que eu quero, que a minha carne quer tomar, eu sabendo que é pecado, e eu ignorar a lei de Deus, a palavra de Deus, não temer a Ele e cometer aquele pecado, aquela atitude, tomar aquela atitude. Então as consequências são maiores. Amém, pessoal? São maiores no mundo espiritual. E o povo desse lugar era um povo que estava vivendo na iniquidade. Já não temiam mais a Deus, pecavam mesmo sabendo que o que eles estavam fazendo era errado, eles não estavam preocupados. Então Deus olhou e Deus disse: não vai ter jeito, eu vou ter que destruir esse povo, eu vou ter que destruir essa cidade. As consequências são severas. Amém, pessoal? E Deus falou com Abraão que iria destruir esse lugar. Só quem é que estava no meio daquele povo
que não temiam a Deus. O sobrinho de Abraão, chamado Ló, né? O mesmo que quando Deus falou assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão deixou tudo, pegou a esposa e pegou o sobrinho Ló e levou com ele. Então Abraão intercedeu por Ló, porque Abraão sabia que Ló, querendo ou não, no início de tudo tinha acompanhado ele, então ele se sentia na obrigação de proteger a Ló. Amém, pessoal? Ele intercedeu. E Ló, igreja, ele recebeu a graça de Deus. O que é a graça, igreja? O que significa a palavra graça? Favor imerecido ou não merecido. A gente não merece. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, vivemos no tempo da graça. Diga glória a Deus. Porque Jesus morreu por você e por mim naquela cruz. Porque senão a gente já teríamos sido consumidos também. É verdade ou não é, pessoal? Então Ló, Deus enviou lá na terra de Sodoma e Gomorra 2 anjos. Sabe que antigamente, quando um anjo aparecia para alguém, ele aparecia em forma humana, né? E você imagina um anjo aparecer para a pessoa, né? Com asas, a pessoa ia. Então, e a cidade estava numa situação, espiritualmente falando, tão terrível, mas tão terrível, que os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos. Que isso? Como diz o outro, cruz credo. Mas é verdade, está na Bíblia. Amém, pessoal? Então, mas os anjos, é óbvio, cegou aquele povo, pegou Ló, a família de Ló, e andou com eles na cidade, saiu com eles da cidade. E qual foi a orientação? Fujam daqui, saiam daqui, vão embora, caminhem e não olhem para trás. Então, este lugar, ele representa hoje, espiritualmente falando, esse mundo aí fora. Porque você sabe que nós estamos vivendo em um mundo contaminado. Sim ou não, pessoal? E quando Deus ele nos chamou, Ele também nos deu a mesma orientação. Bora? Fujam do pecado. Fujam do pecado. Sai dessa terra de Sodoma e Gomorra e nunca mais volte. E nunca mais olhe para trás. Mas infelizmente, o que mais temos visto hoje são cristãos, pessoas, homens e mulheres de Deus que estão se perdendo, que estão deixando a fé, porque o mundo está banalizado e estão olhando para trás. Eu não acredito na prosperidade de quem pega no arado e olha para trás e solta a mão do arado, porque está escrito, igreja, maldito é o homem que pegou no arado e olhou para trás, soltou a mão do arado. Significa
que a pessoa ela foi chamada para a presença de Deus. Deus a tirou desse mundo sujo, me desculpe a expressão, esse mundo podre. Mas, no entanto, ela pegou um arado, porque a nossa vida, a vida cristã, é uma vida de renúncias, é uma vida de sacrifícios. Verdade ou não é, pessoal? É uma vida de luta. Eu, você, o obreiro, o pastor, todos nós, todos os dias, lutamos incessantemente pela nossa salvação. Sim ou não, igreja? É luta todos os dias. Então nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra as pessoas que são usadas pelo mal lá fora, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra os problemas, nós lutamos contra tudo, gente. Mas é o seguinte, pegamos o arado, e quem pega no arado não pode olhar para trás. Digam glória a Deus. Então, a orientação foi: não olhes para trás, mas continue caminhando, continue andando, vão para o monte. Esse monte, como já falamos também, representa o altar de Deus. Ou seja, vocês vão para o monte, porque lá no monte vocês estarão seguros. Igreja, somente no altar de Deus é que você está seguro. Diga glória a Deus, você. É só no altar, gente. Só no altar de Deus que você possa estar seguro. Só no altar de Deus que a sua família possa estar em segurança. Só no altar de Deus que a sua vida possa estar segura. Porque saiu do altar, espiritualmente falando, olhou para trás, você já não estará mais seguro. Você vê que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos guarda, nos protege, nos livra, mas nós precisamos estar aos pés dEle. Estar aos pés de Jesus é estar no altar todos os dias. Deus tirou o povo do Egito. Deus foi lá e libertou o povo do Egito. O Egito também representa esse mundo. E o povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Aí que está o perigo, igreja. Tem muitas pessoas que tiveram suas vidas mudadas, transformadas. Deus restaurou, vieram para a presença, saíram da escravidão desse mundo, da escravidão do vício, da escravidão do pecado. Mas sabe qual é o problema? Às vezes ainda tem um pouquinho do mundo dentro dela. Ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Você sabe por quê, igreja? Porque o povo, de vez em quando passavam por alguma situação, algum problema, alguma dificuldade no deserto, o que o povo fazia? O que o povo dizia? Poxa vida, que saudade lá do Egito. Ah, mas que vontade, sabe, de comer da comida, da cozinha de Faraó, da abóbora, do pepino, da cebola. Então você tem que tomar cuidado, igreja, para que esse tipo de sentimento não domine o seu coração. Sentir saudade das coisas do mundo. Está amarrado isso, porque Deus te chamou para coisas novas, igreja. Diga glória a Deus, pessoal. Não sinta saudade não, porque o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que aquilo que um dia você se teve lá fora. Deus quer fazer de você uma pessoa muito melhor, muito
maior do que aquela pessoa que um dia você foi lá fora. Deus, Ele abriu o mar. Ele abriu o mar para o povo passar. Ele abriu o mar para o povo seguir em frente. Mas Ele não abriu o mar para o povo voltar à igreja. Você está entendendo, sim ou não? Ou seja, Ele abre o mar para você todos os dias, para você seguir adiante, para você seguir em frente, mas não para você voltar, não para você retroceder. Porque quando o povo passou pelo mar, o mar se fechou. Os inimigos, que eram os soldados de Faraó, morreram todos afogados. E se o povo que passou pelo mar voltasse, teria morrido também. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, se você voltar, se você retroceder, você vai morrer espiritualmente. Está amarrado, tá ou não tá, gente? Então, igreja, e veja que o povo tinha tudo, gente. O povo tinha tudo no deserto. Sabia? O povo tinha água. Deus fez sair água da rocha. Deus fez cair o maná do céu. Todos os dias o povo tinha o pão que caía do céu, todos os dias. E Deus falou para o povo: ó, pega o pão e não pega para sobrar não. Come o que vocês precisam comer e não guardem, amanhã vai ter mais. Digam glória a Deus. Deus falando para você: não fica preocupado com muita coisa não. Eu vou suprir a sua necessidade todos os dias. Viva na minha presença, regozije na minha presença, me louva, me busca. Viva o melhor dessa terra na minha presença. Diga glória a Deus, igreja. O povo tinha um pão, tinha maná todos os dias. O povo tinha ar-condicionado no deserto todos os dias. Quem sabia disso? Você sabia? O povo tinha ar-condicionado todos os dias no deserto. Que Deus é esse? E você sabe que de madrugada no deserto o frio é de rachar a pele, sim ou não? Mas Deus acompanhava o povo com uma coluna de fogo para aquecê-los e para iluminar o caminho deles. Diga glória a Deus. No deserto, durante o dia, o calor é escaldante, é verdade ou não é, pessoal? Mas Deus acompanhava o povo com uma coluna de nuvem que fazia sombra para refrescar o povo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a roupa não se gastou. As sandálias dos pés não se gastaram. Você está preocupado com o que, meu irmão? Aí a criança nascia. Eles ficaram 40 anos no deserto. A criança nascia, igreja. Aí quando alcançava sua puberdade, sua adolescência, colocava a roupa na criança, o sapato, a sandália. E a criança ia crescendo, crescia a roupa, crescia o sapato, crescia a sandália. Não se gastava. Diga glória a Deus, igreja. Pelo amor de Deus, vamos glorificar Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. E você está querendo olhar para trás? Porque a igreja está pensando em olhar para trás. Então, Deus, Ele abre o mar para você passar. Mas Ele não abre o mar para você voltar, viu? Saiba disso. Diga glória a Deus. Por isso que todas as vezes que alguém dá uma capengada, já vem logo um problema para alertá-la. Não sai da presença de Deus. É verdade ou não é, igreja? E aí o que aconteceu? Vamos lá no versículo 26. Versículo 26. Você que tem aí a Bíblia, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para cima. Ainda no capítulo 19, amém, igreja? Versículo 26. Posso ler? E a mulher de Ló olhou para onde, igreja? Para trás. E converteu-se numa
Estátua de sal. Então, olhe para mim, gente. A mulher de Ló, a orientação é do que, pessoal? Vão em frente, não olhem para trás. Sigam para o altar, siga para o monte. É ali no altar aonde vocês estarão seguros. Então, a mulher de Ló, quando eles saíram da cidade e que eles estavam andando, correndo, caminhando, e Deus começou a consumir aquela cidade com fogo e enxofre. Então a mulher de Ló fez o quê? Olhou, ela deu uma olhada para trás. Na mesma hora se transformou em uma estátua de sal. Até hoje lá é, sabe? Sabia disso? Até hoje se transformou em uma estátua de sal. Você vê que quando a vida da pessoa ela ainda não decidiu seguir em frente com Deus, a vida dela fica estacionada, fica parada. Ela não sai do lugar. Parece uma estátua a vida da pessoa. A mulher de Ló, ela olhou para trás. É compreensível essa atitude dela, entre aspas. Ela olhou para trás porque naquele lugar ela tinha construído uma vida. Naquele lugar ela tinha construído coisas. Meu irmão, mas quando Deus te chama para a presença dele, você tem que deixar tudo de lado. Tudo aquilo que um dia, não importa o que você construiu lá fora, não importa o que você fez lá fora, que você, as relações, os laços que você criou, constituiu lá fora. Quando Deus te chama, a palavra diz: eis que tudo se faz novo. Então, igreja, tudo se faz novo. Esqueça, deixa tudo para trás, apenas siga em frente, obedeça a orientação de Deus, vai para o altar, porque aí assim você vai conhecer e você vai provar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então deixa tudo no olhar, mas eu construí laços, eu construí coisas, então eu não posso. Você pode, se você quiser. Porque a pessoa que ela não entendeu a palavra, o chamado dela, de Deus para a vida dela, ela sempre vai agir como uma criança na fé. Tem gente que ela veste o sapato de gente grande, ela põe a roupa de gente grande, uma calça, uma camisa de um homem, de uma mulher, mas a mente é de uma criança. Você vê que a criança, ela tem um brinquedo, ela brinca, ela quebra, o pai vai lá dar outro brinquedo novo para essa criança e fala assim: agora meu filho, vou jogar isso aqui fora, ou então esse aqui ainda está meio conservadinho, eu vou dar para outra criança. Ela deixa o brinquedo novo, ela deixa o novo de Deus para ficar com ela. Não vai dar não vai jogar fora não, ficar pegado nas coisas passadas, nas coisas antigas. Igreja, eu vou falar uma palavra aqui agora e você precisa guardar dentro do seu coração. Repita assim comigo: lealdade ao passado trai o futuro. Quem é leal ao passado trai o seu futuro. Ah, mas por quê? Porque eu criei laços, porque eu construí coisas com pessoas do passado, porque, olha bispo, é uma vida, é isso, é aquilo. Meu irmão, Deus tem coisas novas para você, então não traia o seu futuro. Quem é leal ao passado trai o seu futuro. Quem olha para trás não anda para frente. Amém, pessoal? Então não seja leal ao seu passado.
Você está cansado? A Bíblia diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou na presença de Deus, se eu estou agradando a Deus, presta atenção nisso, igreja. Se a alegria do Senhor é a minha força, e eu estou na presença dEle, eu estou servindo a Ele, eu estou agradando a Ele, e Ele está se alegrando comigo, Ele está se alegrando com a minha vida, com as minhas atitudes, então Ele vai me dar forças, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a nossa força. Diga isso aí agora, igreja. Isso, diga: a alegria do Senhor, diga: a alegria do Senhor é a minha força, diga: a alegria do Senhor é a minha força, em nome de Jesus. Glorifica Ele. Então, se Deus se alegra de você, se você está na presença dEle, de corpo, de alma e de espírito, você está agradando a Ele, você está fazendo a vontade dEle, você está servindo a Ele com toda a sua alma, com toda a sua vida. Ele vai se alegrar, e se Deus se alegrar de você, Ele vai te dar força. Não tem como ficar fraco. A gente muitas das vezes somos atingidos pelas retaliações desse mundo, e o mundo tenta nos derrubar, acabar com a gente. Mas a palavra de Deus diz assim: ainda que o homem caia 7 vezes, 7 vezes se levantará, igreja. Então, bispo, poxa vida, eu cheguei aqui hoje, eu caí. Essa semana eu caí, bispo, eu fiz algo errado. Olha, bispo, eu fiz uma coisa que não agradou a Deus. Levanta, bate a poeira dos pés, levanta, siga em frente e vai para o altar do Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Vai para o altar. Para de querer olhar para trás. Vai para o altar. Fala para o seu irmão: vai para o altar. Vai para o altar. Amém, pessoal? A alegria do Senhor é a nossa força. Só experimenta. Olhe para mim. Só experimenta agradar a Deus. Como você vai ver que todos os dias você vai ter uma força dentro de você, que você mesmo vai ficar impressionado. Não olha para trás. Siga em frente e vem para o altar. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, glorifica a palavra de Deus. Vamos preparar essa oração. Inclina a sua cabeça.